É sempre um privilégio, uma bênção para mim poder estar aqui convosco para compartilhar a palavra do Senhor. Eu vos convido a abrirem as suas Bíblias em Marcos, capítulo 7, dos versos 1 a 13. E aos que puderem que se ponham em pé, por favor. Marcos 7, 1 a 13. Marcos, capítulo 7, dos versos 1 até ao 13. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E, vendo que alguns dos discípulos dele comiam com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça. Não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou à sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Oremos. Pai, te agradecemos porque Cristo é a nossa esperança. Te agradecemos porque temos a Tua palavra que é viva e eficaz e nós temos plena confiança de que é suficiente, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu nos dás o privilégio e a oportunidade de tê-la aberta e de estudá-la para Te conhecermos mais e aplicarmos às nossas vidas. Senhor, te rogamos por atenção neste tempo em que vamos estar a estudar e a ouvir a Tua palavra, Senhor, que nós sejamos obedientes àquilo que Tu nos dizes e que nos apeguemos a ela dia após dia. Nós te agradecemos pelo sacrifício de Cristo naquela cruz que cremos que é suficiente para a salvação e te agradecemos pela ressurreição que dá-nos esperança de um dia estarmos contigo, ó Pai. Por isso te pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar. Irmãos, eu quero iniciar esta pregação com algumas questões. E são as seguintes: onde está a nossa autoridade quando o assunto é doutrina? Onde está a nossa autoridade quando o assunto é doutrina? De onde a Igreja do Senhor busca embasamento para escrever uma declaração de fé? Qual a autoridade máxima para aquilo que nós queremos? Talvez, para alguns, a resposta a essas questões seria: eu acho que a autoridade vem do pastor e dos pregadores. Eles são homens que foram escolhidos por Deus para nos ensinar. E, por isso, tudo aquilo que eles nos ensinam é a verdade com certeza absoluta. Então, a autoridade vem desses homens.
Outros talvez respondam que a autoridade vem dos distintivos batistas. Esses podem afirmar, pela soberania de Deus, eu estou aqui hoje. Nós somos batistas, eu tenho a certeza de que nós estamos certos. Outros, talvez por terem lido mais um pouco, por serem um pouco mais eruditos, afirmem que a autoridade vem dos pais da igreja. Aqueles homens que viveram mais perto dos eventos que a Bíblia descreve. Esses homens eram muito mais inteligentes que nós, eram bem conhecidos e a autoridade vem por meio deles. Aquilo que eles ensinavam certamente é o mais preciso. Irmão, se a tua resposta é que a autoridade para estabelecer a doutrina vem dos pastores e dos pregadores, nós agradecemos pela confiança, mas queremos deixar claro e estamos convictos de que em nós não está a autoridade para estabelecer qualquer doutrina. Se, por outro lado, crês que a autoridade vem pela nossa tradição batista e pelos distintivos que nós seguimos, e que Deus, na sua soberania, pôs-se nesta igreja e por isso tu crês que nós estamos certos, eu lamento informar-te, mas a autoridade não está em uma denominação. Por outro lado, se tu já tiveste o privilégio de ler os documentos dos ditos pais da igreja, graças a Deus por isso. Se tu tivesse a oportunidade de ler essa literatura dos primeiros séculos, boa. Mas eu creio que te deste conta que mesmo dentro desses livros mais antigos, mesmo entre esses homens tão eruditos, tu viste que entre eles havia discordâncias e contradições. Eles não estavam todos de acordo entre si. Então, também, a autoridade para estabelecer doutrinas não está nos pais da igreja. Então aqui, nós ainda temos a mesma questão. Onde está a autoridade para estabelecer doutrina? No texto que eu li a início, Marcos 7, 1 a 13, Cristo está com os fariseus e alguns escribas. E esses homens queriam repreender Cristo porque Cristo e os discípulos não estavam a lavar as mãos as tradições dos anciãos. Naquela altura havia diversas escolas rabínicas e essas escolas serviam para ensinar o Testamento, para ensinar as tradições e para ensinar os costumes daquela época. E os rabis eram homens extremamente inteligentes. Eram homens que eram respeitados por toda a sociedade. Eram homens que aquilo que eles afirmavam era tido em conta sempre. Mas muitos dos ensinamentos que eles davam, sim, tinha parte do Antigo Testamento, mas eles também criavam novas doutrinas. Eles tinham interpretações muito criativas sobre as Escrituras e eles adicionavam conceitos e criavam regras para que fossem seguidos pelo povo daquela altura. Essas regras, elas com o tempo foram adicionadas à Mishnah e ao Talmud, que são livros importantes hoje para o povo judeu, que é de onde eles tiram muitas das suas tradições. E chegou ao ponto em que as Escrituras eram interpretadas tendo por base as tradições e não o contrário. Em que as tradições eram mais importantes do que a própria Escritura. E aquilo que o Rabi dizia tinha mais autoridade do que a própria palavra de Deus. E este era o caso aqui em Marcos 7. Havia a tradição de que era necessário passar por todo um ritual antes de comer. Era preciso quase tomar um banho antes de ir almoçar. E essa prática não é algo que nós achamos nas Escrituras antes de qualquer refeição. Nós sim temos lá em Êxodo e em Levítico leis que se referem a purificar-se e a
lavar-se antes de entrar no tabernáculo, ou após tornar-se impuro por alguma doença. Nós em Deuteronômio temos leis concernentes a lavar as mãos após a novilha de outra pessoa ter sido morta. Mas não há lei da forma que os fariseus e os escribas afirmavam naquele tempo. Então isso explica muito da que Cristo teve, em que ele ouve aquilo que os fariseus afirmam, e olhem no verso 6. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Cristo cita uma profecia de Isaías 29:13, a fim de demonstrar que aquelas tradições que eles queriam impor não tinham nada a ver com a palavra do próprio Deus, mas eram coisas que eles mesmos tinham inventado. Assim como estava a acontecer no tempo de Isaías, em que o povo tinha essas outras regras acima da palavra, no tempo de Cristo. E Cristo afirma claramente que esses homens estavam a sobrepor as tradições à verdadeira Escritura. E que esses homens tinham seu coração longe do Senhor. E colocar qualquer outra coisa acima da palavra do Senhor é pecado. Quando Deus deu as leis em Êxodo 20, eu peço que abram, 20 dos versos 1 a 3, Êxodo 20 dos versos 1 a 3, as primeiras coisas que disse foram, Êxodo 20 dos versos 1 a 3. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Deus afirma que Ele é o Senhor, que Ele é o governador, que Ele é que tem a autoridade e todo o direito para estabelecer aquilo que é certo e aquilo que é errado. Que porque Ele tirou o povo do Egito e porque Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele tem toda a autoridade e Ele é o único Deus que deve ser obedecido. O primeiro mandamento que Deus deu foi que não terás outros deuses além de mim. Colocar qualquer outra tradição acima da palavra do próprio Deus é criar outros deuses. Colocar qualquer tradição da clara, suficiente autoridade, palavra do Senhor, é criar algo mais soberano do que o próprio Senhor. Logo, é pecado. E isto é pecado mesmo que seja afirmado por um mestre da lei. Mesmo que seja afirmado por um pastor. Se está a ser ensinado algo acima do próprio Deus, é pecado e deve ser descartado. Porque nenhum homem tem maior autoridade do que o próprio Criador do universo e o Libertador. E é interessante que os fariseus, eles conheciam esta lei. Eles tinham plena consciência do que os 10 mandamentos afirmavam. E Cristo os repreende por causa disto. Voltem lá comigo para Marcos 7. Porque no verso 6, Cristo diz: o seu coração está longe de mim. Ou seja, que o coração daqueles que estavam a ensinar essas outras coisas estava longe do Senhor. No 7 é dito que eles estavam a ensinar doutrinas que são preceitos de homens. No verso 8, Cristo afirma que os fariseus estavam a negligenciar o mandamento de Deus e a guardar a tradição dos homens. O 9, eles rejeitavam o preceito de Deus para guardarem a própria tradição. E é dito uma última vez no 13,
que, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Irmãos, com esse texto fica claro que Cristo os estava a repreender porque a autoridade que regia a vida daqueles homens não estava nas Escrituras, estava nas suas tradições. E que as vidas daqueles homens não eram a palavra de Deus, mas era regida pelos seus próprios corações que estavam longe do Senhor. Então, a pergunta mantém-se. Onde está a autoridade para estabelecer doutrina? Se não vem dos homens e se não vem das tradições, onde está a autoridade? Irmãos, a autoridade está na própria palavra do Senhor. Neste texto, Cristo ressalta que o problema estava na inversão de papéis, que os preceitos e mandamentos de Deus é que deveriam reger a vida da comunidade e não as tradições humanas. Deus é autoridade sobre a igreja e a sua palavra é o fundamento para qualquer ensinamento. Qualquer assunto, qualquer doutrina, qualquer preceito e qualquer tradição deve surgir de um estudo aprofundado de Deus, a sua palavra. E se algo que passa disso, vem do diabo. Paulo, Gálatas 1, 8 a 9, que mesmo que um anjo viesse do céu e trouxesse ensinamento contrário àquilo que Deus revelou aos apóstolos, esse deveria ser rejeitado e considerado como maldito. A igreja do Senhor, irmãos, não deve substituir as Escrituras para se amoldar às tradições e a um dogma extra-bíblico. Mesmo que essa tradição, mesmo que esse dogma venha de um anjo vindo dos céus. Se contradiz aquilo que nós já temos escrito, deve ser rejeitado e não é do Senhor. Deus já revelou o fundamento para a igreja e esse fundamento está nas Bíblias que temos em nossas mãos. E é nela que devemos nos apegar e é nela que está toda a autoridade para a nossa fé. Amém? Eu quis introduzir esta pregação assim, porque nós temos vindo a estudar o livro o Evangelho de Mateus. E na semana passada nós podemos ver o anúncio do nascimento de Cristo e a sua origem sobrenatural. Em como o Messias foi gerado pelo poder do Espírito Santo e a importância desta doutrina para as nossas vidas. E o pastor Mário, ele nos ensinou, fala sobre a condição virginal de Maria e como isso foi o cumprimento de uma profecia no Antigo Testamento. Maria e José estavam desposados. Isto era quase como um casamento. A diferença é que não havia e eles permaneceram assim até ao final da gravidez. E o texto diz que Maria era virgem quando ficou grávida de Cristo. E que o seu esposo não coabitou com ela, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a Cristo. Irmãos, nesta manhã eu quero analisar convosco o dogma da Igreja Católica Romana sobre a perpétua virgindade de Maria. E se esta é uma tradição que de fato vem das Escrituras ou não. E se esse é o caso, o que é que isto implica para nós? Se esta doutrina que Maria sempre permaneceu virgem, mesmo após o parto, se isto vem das Escrituras, por que é que nós não defendemos? Ou se temos que defender, por que é que nós não temos feito? Mas isto vem de onde? E se temos que defender, o que é que isto implica para a Igreja de Cristo nos dias de hoje? Então quero iniciar com a origem desta
esta tradição. Eu quero iniciar com o fundamento para isto ter vindo para a igreja dos dias de hoje. Então, a doutrina foi estabelecida oficialmente na Igreja Católica Romana em meados do século VII. E isto nos concílios. Maria é tida como perpetuamente virgem. E quando falam sobre ela, quando falam sobre esta doutrina, eles fazem ênfase na sua virgindade antes, durante e após o parto. Mas de onde vem esta tradição? Os primeiros registros desta doutrina estão no livro apócrifo conhecido como Proto-Evangelho de Tiago. Proto-Evangelho de Tiago. E esta palavra apócrifo, que para muitos acham que é um palavrão, mas ela simplesmente significa oculto. E ela acabou por ser usada em oposto a canônico. Esse tal proto-evangelho de Tiago foi escrito por volta do ano 150 após Cristo e não foi reconhecido pela Igreja como sendo inspirado. Não se sabe ao certo quem foi o seu autor e aquilo que ele relata é impressionante. Ele vai muito do que o cânon bíblico revela. Hoje, por causa do tempo, eu não vou poder estar a explicar mais sobre qual foi o processo para o reconhecimento dos livros que hoje temos como inspirados na nossa Bíblia. Caso queiram estar a falar mais sobre esse assunto, podem-se aproximar, quer dos pastores, quer de um dos diáconos, para explicarmos mais e para vos encaminharmos para a próxima classe do Fundamentos da Fé, está bem? Porque isso está tratado. Mas, quanto a este livro, o Proto-Evangelho de Tiago, ele relata a história de Ana e Joaquim. Ana e Joaquim. Não é aquele pequenininho, mas é outro Joaquim. E esses dois, supostamente, eram os pais de Maria. E, como eles, desde que ela era pequena, a consagraram a um chamado, supostamente, mais santo, mais puro, que era o celibato. Ela permanecer virgem para poder se dedicar ao serviço a Deus. E aqui nós temos algumas bases para esta ideia de que se privar do sexo é algo crucial para alcançar um patamar mais elevado e santo na vida cristã. Mas isso vamos poder falar mais tarde. Mas este livro, ele relata como Maria cresceu no templo, sendo alimentada pelos próprios anjos, em que os anjos vinham-lhe dar pão enquanto ela estava no templo. E que aos 12 anos foi dada em casamento a um homem viúvo e com filhos, um homem chamado José, que supostamente aceitou casar-se com ela, mesmo sabendo do voto que ela fez de permanecer virgem até ao fim da sua vida. E o livro continua a contar a história deste casal e como ela ficou grávida pelo Espírito Santo quando ela tinha 16 anos. Após a sua gravidez ter se tornado pública, alegadamente, ela foi acusada de duas coisas, ou das duas uma. Ou de ter quebrado o voto de virgindade que ela fez com outro homem, ou que ela caiu com o seu futuro esposo, ou o seu quase esposo, e ela ter ficado grávida. Das duas uma, ou um ou outro. Porque ela hoje apareceu com o bucho grande. Então, alguma coisa aconteceu aí. Mas eles são postos perante o sacerdote para verem se aquilo era, de fato, um pecado ou não. Eles foram testados e saíram como inocentes. Após o nascimento de Cristo, o próprio nascimento de Cristo, ele é descrito como algo
esposo. E prestem atenção. Neste relato, no proto-evangelho de Tiago, é dito que José deixa os seus filhos e a sua esposa dentro de uma caverna e foi procurar uma parteira hebreia. E ele diz que enquanto está à procura dessa parteira, o tempo parou. Ele olha para os céus e os pássaros estavam lá parados. Ele olha à sua volta e as ovelhas estavam como estátuas. E enquanto isso tudo estava a acontecer, lá na caverna onde estava a sua esposa e os seus filhos, foi coberta por uma nuvem brilhante. E num momento estava para parir e no outro já estava com Cristo em seu peito e enquanto ele era amamentado. Apareceu a parteira e com toda esta situação, ela fez um teste para comprovar se Maria de fato continuava virgem ou não. E alegadamente ela confirmou que este era o caso, que ela continuava sendo virgem, nesse estado puro. E a história continua com muitos outros detalhes. Interessante, não é? Isto é algo que eu, enquanto lia, e isto está disponível online, eu fiquei impressionado. Isto, como podem ver, dá asas para a nossa imaginação. Mas é interessante que é um relato completamente ou muito diferente do que as Escrituras afirmam. E é desse relato que esta doutrina que a maioria dos católicos romanos tomam como base para defender a perpétua virgindade de Maria. Por muito interessante que possa ser, nós não podemos esquecer que este livro vem de uma origem questionável, que é um livro que não foi reconhecido como inspirado por Deus, que os seus relatos contradizem as Escrituras e que é vindo de um autor que tem pouco conhecimento ou um conhecimento impreciso da cultura judaica. Porque ao longo do livro é descrito algumas práticas que eram feitas dentro do templo que não eram comuns para aquela altura. Por essas razões, nós não podemos basear uma doutrina que tem tantas implicações para a Igreja de Cristo com base em um relato extra-bíblico e de algo que contradiz as Escrituras que temos como inspiradas. Mas, mesmo vindo dessas condições, mesmo que esse livro tivesse essas coisas tão impressionantes, mas que contradiziam a Bíblia, isto não foi imediatamente rejeitado. Os ditos pais da Igreja, eles não estavam todos de acordo com isto. Homens como Tertuliano, como Elvídio, como Egésipo e Eurônimo de Císico não criam nesta doutrina. Mas, por outro lado, um dos teólogos mais famosos, um homem chamado Orígenes, que também é conhecido pelas suas impressionantes alegorias, extremamente criativas, estava de acordo com este ensinamento e ele citou o Evangelho de Tiago algumas vezes. Um homem chamado Jerônimo, que também era muito famoso, ele atacou Tertuliano, alegando que porque ele não cria na doutrina da perpétua virgindade de Maria, como está no proto-evangelho de Tiago, Tertuliano não era um homem da igreja, era um incrédulo. Tudo aquilo que ele diga, esqueçam, porque ele não é crente, porque ele não crê no proto-evangelho de Tiago. Em um dos seus livros, Irineu de Lyon diz que o santo órgão sexual de Maria regenera o mesmo a fez pura. Este tipo de afirmações é, no mínimo, esquisita, mas é alheia às Escrituras. Afirmar que Deus equiparou os órgãos sexuais de Maria com o sacrifício vicário de Cristo é completamente antibíblico. Entre outros nomes muito famosos que defendiam esta doutrina, temos João Crisóstomo,
e Agostinho de Hipona, ou como alguns gostam de dizer, o Santo Agostinho, como é conhecido entre os católicos romanos. Ele escreveu muito defendendo o culto a Maria e a sua relação com a salvação. Mas, irmãos, o fato de que esses homens, que eram importantes, ditos pais da igreja, homens extremamente inteligentes que estavam perto do primeiro século, o fato deles afirmarem e defenderem estas doutrinas não significa que nós temos que aceitá-las. Não é porque homens estão postos com alguma autoridade que automaticamente aquilo que eles afirmam é a verdade. Mesmo sendo homens inteligentes e extremamente capacitados, eles não estão sobre as Escrituras. As suas tradições, por muito antigas que sejam, não devem ser mais influentes e mais importantes do que a própria palavra de Deus. Tendo isto em mente, quero fazer convosco uma análise um pouco mais aprofundada desta tradição. Há alguns que ainda têm consideração pelas Escrituras e entendem, espera aí, eu não posso estar a fazer doutrina com base em um texto fora da Bíblia, então eu vou pegar em textos bíblicos para defender isto que eu creio. Eles pegam em textos da Bíblia que nós temos como inspirada, e fazem um malabarismo para defender um preconceito extra-bíblico que eles já têm. E uma das formas que eles o tentam fazer é afirmar que José e Maria nunca tiveram relações sexuais. Abram em Mateus 1, 24 e 25. Mateus 1, 24 e 25. Diz: Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu. E eu quero que prestem atenção aqui. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Eu creio que numa leitura natural deste texto, a conclusão a que chegamos é, e tendo em mente que a expressão conhecer, naquele tempo, podia ser usada para sexo, é que José não teve relações sexuais com Maria até ao momento em que ela deu à luz. E que após isto, tiveram um casamento normal. Isto é o que podemos tirar de uma leitura comum deste texto. No entanto, este texto é usado por alguns académicos da Igreja Católica Romana para defender uma regra da gramática grega, que diz que o fato da palavra enquanto, sem um aoristo constativo estar depois de um não, é retirado o limite de tempo em que José não teria sexo com a sua esposa. Ou seja, eles afirmam que, com base na estrutura gramatical do texto grego, este homem nunca teve relações sexuais com a sua esposa, mesmo após ela ter dado à luz. O que é que acontece quando nós ouvimos uma explicação assim? Se eles estão a citar o grego, quem sou eu na fila do pão? Porque eu não entendo nada disso, então se eles estão está certo. Se eles têm o conhecimento do grego, então eu vou confiar. E eu entendo porque é que nós pensamos assim. Porque as palavras caras trazem a confiança. Elas trazem tanto confiança como autoridade. E quando a igreja não sabe que Deus deu livre acesso a todos os crentes para estudarem a palavra de Deus e que há ferramentas de interpretação de texto disponíveis para todos usarem, qualquer coisa que uma autoridade diga é tido como uma certeza. Mas Deus não quer que a sua igreja fique no escuro. Deus não quer que a sua igreja fique na
pretende que confiem cegamente naquilo que afirmem. Não é à toa, e é por razão que nós encorajamos aqui os irmãos participem no Fundamentos da Fé, para que estudem mais a Palavra de Deus. É por isso que temos o seminário Bereia, para que a igreja saiba como interpretar as Escrituras habilmente e corretamente e não fique apenas dependente do que é dito por nós. Os académicos da Igreja Católica Romana usam uma antiga gramática do grego para embasar esta interpretação do texto. Mas esta tem alguns erros que são básicos, a fim de defenderem a sua doutrina. E nós podemos comprovar essa incoerência deles, ou seja, de afirmar que o não antes do enquanto altera o limite do tempo, se formos para Atos 23:12. Abram lá. Atos 23:12. Atos 23:12. Diz: quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram, e prestem atenção aqui, que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Se formos coerentes com a regra que eles puseram, nós tínhamos que afirmar, e aqui tem precisamente a mesma estrutura de Mateus 1:25. Se formos aplicar a mesma regra, teremos que afirmar que os judeus nunca mais iam comer, mesmo tendo conseguido aquilo que eles queriam, que era assassinar a Paulo. Nós temos que afirmar que eles passariam fome até o fim das suas vidas, independentemente do resultado da sua emboscada. Mas uma leitura natural deste texto nos faz entender o quê? Que após eles assassinarem Paulo, eles iam comer. Eles iam alimentar-se. Outro caso que mostra a incoerência desta regra é Mateus 17:9. Abram lá comigo. Que, de novo, tem a mesma estrutura. E a regra é, se há um negativo antes de um até que, ou antes de um enquanto, isso altera ou anula o limite do tempo da ação. Então, Mateus 17:9 diz: e, descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém, que é negativa aqui, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Novamente, temos a mesma estrutura, uma partícula negativa seguida por um até que. Mas aqui, de novo, se lido de forma natural, nós vamos entender que eles iam poder contar sobre a transfiguração de Cristo após a ressurreição de Cristo. Mas se formos coerentes com a regra que esses académicos põem, nós até hoje não íamos saber nada sobre a transfiguração de Cristo. Porque se fôssemos aplicar essa regra, eles não podiam contar nada sobre este assunto. E ainda há outras incoerências básicas que eles fazem do uso da gramática grega. Como, por exemplo, achar que os verbos expressam o tempo da ação, assim como no português ou no inglês. Mas este não é o caso do grego. O que acontece é porque nós ouvimos isto e dizemos, não, espera aí, eles estão a falar de grego. Então, se eles estão a falar assim, eles têm muito conhecimento e não vou dizer nada. E isso passa autoridade, passa alguma certeza. Mas a questão é que eles estão a criar teorias da linguagem para tentar forçar uma doutrina pré-concebida. Eles não estão a extrair das Escrituras, eles estão a pôr doutrina nas Escrituras e não são consistentes com aquilo que estão a
ensinar. Se fizermos uma simples análise da Bíblia, vamos tirar a interpretação correta, sem termos que estar a forçar nada no texto. Mas eles não ficam apenas aqui para tentar argumentar que Maria permaneceu sempre virgem, antes, durante e após o parto. Eles vão pegar nos textos e eles têm que trabalhar com eles. Os textos que dizem que Cristo tinha outros irmãos, e nós temos muitos textos assim. Eles têm que ir a esse texto e dizer, isto não são irmãos, isto são primos. Então, abram lá comigo Mateus 12, 46 e 47. Eles têm que alterar o significado natural das palavras para afirmar aquilo que eles querem. Mateus 12, 46 a 47. O texto diz assim: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Muitos usam este texto para alegar que Cristo não tinha irmãos de sangue. Eles afirmam que a palavra para irmãos, que é usada aqui, ela não significa irmãos como no sentido natural da expressão, mas que vai significar primo ou algum outro grau de parentesco. Mas este argumento não se sustenta devido ao uso pragmático da linguagem. Ou seja, que o significado de uma palavra, ela está intimamente conectada com o seu contexto. No Novo Testamento, sempre que a palavra irmãos é usada no contexto da palavra mãe, deve ser entendido como um relacionamento natural de mãe e filho, como algo maternal e doméstico. Mãe e filho nunca terá qualquer outro significado quando tido no mesmo contexto. Eu não vou ter o tempo para ler, mas para os que estão a apontar, nós temos outros exemplos disso em Marcos 3, 31, João 2,12 e Atos 1,14, em que a mãe de Cristo e os seus irmãos são citados no mesmo contexto e só pode significar mãe e filho. Tão simples quanto isso, tão natural quanto isso. Mas é interessante que parece que Deus, na sua soberania, já estava a prever alguma deturpação assim. Ele põe que os autores usem propositadamente diversas vezes esta ideia de que ela teve outros filhos e que esses eram de fato irmãos de Cristo. A tentativa de olhar para estes versos e afirmar que são primos e não irmãos não tem um fundamento firme. Utilizar esses textos desta forma não tem nenhuma base gramatical. Vem simplesmente de uma tradição eclesiástica. E como nós já afirmamos desde o início, onde está a autoridade para criar doutrinas? Nas Escrituras. Não de uma tradição, mas simplesmente de uma análise correta da palavra que Deus já nos deu. E para encerrar este ponto, quero apenas abordar um dos textos que é mais usado para defender a perpétua virgindade de Maria. E que possivelmente pode ser um pouco mais complicado de se argumentar contra. E eu quero que tenham em mente, nós estamos a ter esta pregação porque em um país em que é tido como um país católico. Eu próprio já tive que ter esta conversa com descrentes sobre este assunto. E eles, quando trazem este texto, ou quando querem estar a falar sobre este assunto, eles dizem, e aquele texto em que Cristo estava lá na cruz e diz para o discípulo amado, eis aí o teu filho. E diz ao discípulo, eis aí a tua mãe. Explica-me esse texto. Se ela tinha outros filhos,
Porquê que Cristo não a enviou para os outros filhos? Logo, ela não tinha mais nenhum filho. E o discípulo amado passa a ser filho dela. Essa é a argumentação que usam. Então, abram lá comigo em João 19, 26 e 27, para vermos esse texto. João 19, 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Este é o mesmo texto que o Papa João Paulo II usou para defender a perpétua virgindade de Maria. E aqui, de fato, isto é a fórmula, ou seja, isto quando é dito eis aí o teu filho e eis aí a tua mãe, era de fato uma fórmula de adoção usada naquela altura. E o Papa alega o seguinte: Cristo entrega a Maria para esta relação de mãe e filho com João, para que ela não ficasse desamparada após a morte do seu único filho. Se ela tivesse outros filhos, por que Jesus a entregaria para ser cuidada por João? Ele não deveria ter entregado ou tê-la entregado aos outros filhos se eles existissem? Cristo não a entrega a outros, logo ela não tinha outros filhos. Mas não apenas o Papa afirma isso. Nos dogmas da Igreja Católica Romana, está afirmado que aqui João é que foi entregue, e não Maria a ser entregue a João, mas que João foi entregue a Maria para ser cuidado por ela. E que a partir daí ela passa a ser a mãe da Igreja. E que o discípulo amado é tratado como representante de todos os cristãos e de toda a humanidade. E Maria simboliza aquela que intercede e cuida da Igreja Católica. Para chegar a uma conclusão como esta, nós temos que partir de dois pressupostos. Que José tinha morrido, que ele tinha saído de cena. Mas o problema é que nós não temos nenhuma evidência bíblica que comprove isto. Não há nenhum texto que diga o paradeiro de José. Isto é algo que nós tínhamos que aceitar e supor por fé, porque não há nenhum relato disto. Se ele estivesse vivo, ela teria sido entregue a ele. Mas isso não acontece. Então, o que é que eles fazem? Automaticamente, porque ela não foi entregue ao seu esposo, ele estava morto e ela não tinha outros filhos. Então, é dada para o discípulo amado. Porque ela estava viúva e abandonada. Outro pressuposto é que nenhuma das outras evidências bíblicas que falam sobre os irmãos de Cristo são válidas. Todas devem ser desprezadas completamente para afirmar isto, que Cristo não tinha outros irmãos. Logo, a tradição se sobrepõe sobre o texto bíblico, que é claro e evidente. Novamente, isto é um problema. Então, eu creio que o mais simples e o mais bíblico de se assumir aqui é: nós não sabemos onde estava o esposo de Maria e os irmãos de Cristo não estavam disponíveis para cuidar dela. Isto até pode soar estranho, mas como é que os filhos não estavam disponíveis para cuidar da sua mãe quando o filho mais velho morre? Por que é que eles não estavam ali? Porque isto era a prática comum daquele tempo, que os filhos cuidassem da mãe quando o pai falecesse. E eles iriam predispor-se para isto
caso o irmão mais velho também falecesse. Mas o fato de que os irmãos de Cristo não estavam presentes na crucificação demonstra alguma coisa sobre o relacionamento que eles tinham. Porque Cristo, certamente, era o filho preferido. Ele não fazia nada de mal. Estava sempre tudo bem. Então, tinha algum atrito entre eles. E eles possivelmente não tinham ido com Cristo para Jerusalém. Havia uma separação física devido ao próprio ministério de Cristo. Mas como é que eu sei isto? Isto é algo que vem da minha mente? Não. Vem das Escrituras. O texto de João 2,12 diz que a casa deles era em Cafarnaum. Então é bem provável que eles não estivessem ali com Maria para ajudá-la. E o Evangelho de João também mostra que os irmãos de Cristo não gostavam muito dele. Abram lá comigo no capítulo 7, dos versos 1 a 9. João 7, 1 a 9. Em que esse texto diz que os irmãos dele eram até um pouco hostis para com Jesus. João 7, 1 a 9. Basta lermos do 3 até o 5. Ok? João 7, 3 a 5. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos. E lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então, este texto parece esclarecer que não havia relacionamento entre Cristo e os seus outros irmãos. Eles não criam nele, eles não tinham a fé em Cristo. Então, por que é que eles o seguiriam? Por que é que eles iam ser discípulos dele? Outra coisa muito interessante é que ao longo do Evangelho de João, o Salmo 69 é citado diversas vezes. E esse salmo é tido como salmo messiânico, para apontar para a pessoa de Cristo. E há uma citação, ao que parece, este texto de João 7,5, que diz que nem mesmo seus irmãos criam nele, é uma citação do Salmo 69. Então, abram lá comigo, no Salmo 69, 7 a 9. Salmo 69, 7 a 9. Diz assim: pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho aos meus irmãos, e desconhecido aos filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que me ultrajem caem sobre mim. Então isto não só comprova a existência dos irmãos de Cristo, como também comprova que eles não tinham um bom relacionamento com Cristo. Então, muito provavelmente, eles não estavam ali com Maria, e este texto de João 19, 26 a 27, deve ser entendido como um mero apelo a que o discípulo amado cuidasse da mãe de Cristo e até que eles retornassem para Jerusalém. Porque ela estava ali sozinha, ela precisava de ser amparada ali. E Cristo passa essa responsabilidade para um discípulo. Não porque ela não tinha outros filhos, mas porque eles não estavam ali com ela. E eu queria abordar um último argumento, mas devido ao nosso tempo, não o irei fazer. Mas há um suposto voto de virgindade que é feito por Maria em Lucas 1, 34. Mas estamos com o tempo curto, então se alguém quiser saber mais sobre isto, pode-se aproximar depois. Então, já para concluir o nosso tempo aqui. Que implicações tem
nós cremos na perpétua virgindade de Maria. Qual é o problema de crermos nesta tradição? Isto é algo pequeno, isto não afeta em nada o Evangelho, não é? Bem, o problema é tudo uma questão de autoridade. A implicação que vem de crermos nesta doutrina é um desprezo pelas Escrituras e o seu significado real. É um afirmar que a palavra de Deus, dada a nós, não é suficiente, não é verdadeira e que nós precisamos de livro extra para interpretações engenhosas para alcançarmos um conhecimento pleno do Evangelho. É dar a Maria um papel e uma relevância que Deus nunca quis que ela tivesse. É abrir portas para a possibilidade de outros dogmas e outras tradições extra-bíblicas se colocarem acima das Escrituras que são claras, que são evidentes e são suficientes. Irmãos, a Bíblia é suficiente e nós já temos um Pai. Nós não precisamos de uma mãe que é redentora quando nós já possuímos um Pai que é Criador e que é Todo-Poderoso. Nós já temos o Filho que é Cristo, que é o nosso único Salvador e Mediador para o Pai. Nós não precisamos de uma representante santa. Nós não precisamos de uma mãe que é redentora e eternamente virgem. Nós já possuímos um Deus Todo-Poderoso. O Salmo 105 nos mostra a fidelidade do Senhor e como Ele sempre cumpre as suas promessas. Ele demonstra o seu cuidado constante, como nós há pouco vimos, que no Senhor temos uma firme esperança. Está a âncora da nossa alma. Em 1 João 1 e 2 nos mostra que Cristo é nosso advogado perante o Pai e Ele é o nosso mediador perante Deus. Nós não precisamos de doutrinas extra-bíblicas. Temos a suficiente e poderosa e capaz e apta para dar a salvação, palavra de Deus. Então, por que é problema? Bem, porque não vem das Escrituras que são poderosas e suficientes. Isto em mente, apeguemos-nos à palavra do Senhor. Não nos desviemos por ensinos extra-bíblicos. Quando alguém vem ter convosco com este tipo de ensinamento, não tremam. Confiem na poderosa e suficiente palavra que Deus te deu, pois é nela que está o poder para a salvação e não no teu intelecto e não no teu argumento. Simplesmente prega o Evangelho e confia que o Senhor vai trazer a salvação. Oremos. Pai, te agradecemos pelo privilégio de termos a Tua palavra, Senhor. Te agradecemos pela Tua misericórdia e a Tua graça que nos permite nos colocarmos perante um Deus que é santo, puro e perfeito. Senhor, nós entendemos que não é pelos nossos méritos. Nós entendemos que não há nenhum outro que seria capaz de nos dar acesso a Ti. Nós entendemos que Tu és santo, santo, santo e que o Teu padrão e que o padrão necessário para irmos a Ti és Tu mesmo. Ó Pai, te agradecemos por Cristo, que veio, morreu naquela cruz pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para darmos a vida eterna e para darmos acesso a Ti. Ó Pai, é nisso que queremos. Que esta igreja constantemente possa se apegar a esta verdade. Que não nos desviemos nunca, Senhor. Que domingo após domingo a Tua palavra e a Tua palavra apenas seja ensinada nesta igreja. Por isso te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.